Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, boa noite. O programa Engenharia na TV já está no ar e vamos ver os destaques do programa de hoje. Vamos conhecer no programa Engenharia na TV de hoje um problema antigo em nossa capital e em todas as cidades do país: a calçada. E vamos conhecer também um projeto que visa resolver esse problema de acessibilidade, chamado de Calçada Inteligente. Além disso, você vai ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. É isso aí, o programa Engenharia na TV já está no ar. E olha, toda a cidade precisa de espaço para os pedestres transitarem. E esse espaço é conhecido como calçada. Vamos ver. Apesar da legislação existente e do conjunto de normas disponíveis, observamos que a maioria dos estados brasileiros não atendem às necessidades da acessibilidade de maneira eficaz. Ainda que muito necessite ser feito para que as pessoas tenham seus direitos plenamente respeitados pela sociedade brasileira. E a calçada é um grande problema existente para os pedestres ao longo dos anos. Tecnicamente, a calçada ela é compreendida do fim na frente do lote, né? Às vezes é fim, às vezes começo, dependendo da referência da pessoa. Mas ela começa ali no início do lote e vai até a via carroçável, que é onde o tráfego, né, de veículos, enfim. Então, a calçada é compreendida nessa área. Essa área ela é destinada para o uso, né, de equipamentos urbanos e principalmente circulação de pedestres, garantindo, né, a questão do direito constitucional de todo ser humano de ir e vir. Esse é um objetivo fim também da calçada. Além de ter toda a parte de serviço, fiação, tubulação, área de drenagem, que também está compreendida nesse espaço. A calçada ela é pública, porém a questão de manutenção e execução dessa calçada cabe ao proprietário do lote. O país está se tornando um país, daqui 20 anos, um país de idosos. Né? E as pessoas idosas, as pessoas que têm parcialmente movimento interrompido com acidente, alguma operação, as crianças, né? Não têm esse costume aqui em Goiás de andar nas calçadas, seja na capital ou seja no interior, principalmente nos bairros. Eles andam na calçada do centro porque é obrigado devido ao grande volume de carro. Mas na periferia você não consegue ver as pessoas andar na calçada, porque as árvores estão plantadas em locais inadequados, né? Essas novas construções que estão surgindo agora, esses novos bairros que estão asfaltando agora, não está tendo essa orientação por parte do órgão público ou a conscientização do órgão público, no sentido de que fazer com que essas calçadas sejam para pedestre e a rua para carro. O uso ao longo do tempo deu prioridade para as calçadas como se fosse simplesmente uma continuação da nossa casa, que a gente poderia fazer dela o que bem quisesse, e não é. A calçada é a parte da via destinada ao pedestre, a deslocamento de pessoas e bens, que quando você está deslocando um carrinho de bebê, você está deslocando o bem maior da sua vida. Certo? Quando você está deslocando o seu idoso que está indo de muleta com o seu andador, é um bem que você está deslocando. Hoje elas são usadas também para aqueles que vão levar seus animaizinhos para passear. Então, o uso da calçada é para deslocamento a pé. Hoje nós temos um código de edificações, né, que fica a cargo do município, da Secretaria Municipal de Planejamento, onde não é permitido nenhum desnível de um lote para outro. Isso legalmente, formalmente, não é permitido. Porém, quando a gente, né, caminha nas ruas de Goiânia, nas calçadas de Goiânia, a gente percebe que não é a nossa realidade. Não é a realidade do nosso município, infelizmente. Então, o objetivo do CREA, por ser um conselho onde os profissionais ligados, né, à execução desses serviços de engenharia, de arquitetura, de fazer um grupo de trabalho
onde a gente pudesse juntar as várias equipes, né, de fiscalização e normatização desses serviços, de forma que nós possamos realmente fazer um manual, né, um direcionador formal, para que não só construtoras, mas proprietários possam seguir e ter uma mesma linguagem. A calçada é um logradouro público, não é do proprietário. Ele tem a responsabilidade de cuidar, né? Ele não pode fazer da sua frente aquilo que ele acha que deve para atender os seus interesses pessoais, né? Então, se você faz uma calçada, você coloca uma parede para dividir o lote seu, a direção do lote com o outro, você está criando um problema. Se você constrói uma floreira achando que vai enfeitar a porta da sua casa e essa floreira, né, essa vegetação não está de acordo com a legislação vigente, também é um empecilho. Depois que você faz uma calçada, com degrau, como você falou, vai ser difícil demais. A gente vai lá, conscientizar para quebrar, aí vai ter de entrar o poder público. Agora, qual a legalidade disso?